Meus Gabiru e Gabiroa, tudo bem com vocês? Vamos para mais um capítulo, capítulo 41 dessa série que eu tô preparando para vocês, que é sem enrolação, e hoje a gente vai falar de um assunto muito massa. O vídeo foi sobre quando você deve colher seu pé de pimenta, qual é a hora certa da colheita, tá ligado? E agora a gente vai falar sobre secagem, velho. Vamos para mais esse capítulo, como secar e curar plantas de pimenta. Colher a sua planta de pimenta parecerá que você concluiu o processo com sucesso. No entanto, você ainda não terminou. A secagem e a cura são dois outros processos que precisam ser feitos antes de fumar o seu próprio botão caseiro. Então, vê só, é que nem eu digo pra vocês direto, velho. Se não for 100%, não é nada, porque você faz tudo certinho. Se errar na parte da colheita, se errar na parte da secagem, tu vai botar tudo que tu fez todos esses meses, esses dias, aí vão ser perdidos, tá ligado? Vou começar com o processo de secagem. No dia da colheita, a maioria dos produtores aparará as folhas grandes do leque e até mesmo algumas das folhas menores antes de cortar a planta. Depois disso, você pode cortar a planta inteira no caule ou cortar galhos individualmente. Pendure a planta, galhos, usando arames ou cabides. Pode ser uma corda também, pode ser um fio, tá ligado? Amarrar ela de cabeça para baixo, tá ligado? As pessoas gostam de escorredores ou bandejas. Se vocês procurarem aí, tá ligado? Existem muitas lojas que vendem e é muito top também. Por quê? Porque é que nem uma telazinha, uma bandeja, embaixo outra bandeja, embaixo outra bandeja, e é que nem uma telazinha. E nessa telazinha consegue o ar de baixo pra cima, de cima pra baixo, tá ligado? Porque é que nem uma tela, tá ligado? Tem buraquinhos, entendeu? Aí dá pra ter essa passagem de ar pra não ocorrer o quê? O mofo nos budes, tá ligado? Porque se você secar do jeito certo, também pode mofar. Aí, ó, pessoalmente eu gosto de pendurar pra secar. A secagem pendurada evitará que você tenha que ficar virando, tá ligado? Os budes de um lado pro outro, para ele secar de um lado, secar do outro lado, tá ligado? Ela pendurada não, ela vai secar completamente. As condições ideais de secagem é no escuro, em torno de 21 graus, tá ligado? 21 graus é perfeito, 22 graus, 23 graus ainda vai, tá ligado? Uma temperatura, vamos dizer que fria, né? E a umidade de 45 a 55%, para evitar mofo, tá ligado? Então é uma umidade que vamos dizer que é relativamente baixa, tá ligado? Não tem uma umidade alta para secar, tá ligado? E não esquecer da circulação de ar. Tem que ter um fluxo de ar constante, tem que ter a circulação, tem que ter essa troca de ar também para evitar o mofo. E tropa, suas plantas de pimenta agora ficarão lá assim por cerca de uma semana. Durante esse período, suas plantas perderão muito seu teor de umidade, especialmente nos primeiros 3 dias. Sua planta também mudará muito de aparência. Dependendo das condições de secagem, o processo de secagem pode levar de 5 a 12 dias para ser concluído. Quanto maior a umidade em seu ambiente de secagem, mais tempo os budes levarão para secar, tá ligado? Então vê só, tropa, olha, quando vocês verem um bude, vamos dizer desse tamanho aqui, grandão, tá, gordão, seco, é porque ele era 5, 6 vezes maior quando tava na planta, tá ligado? Se ele era assim seco, ele era desse tamanho assim, ó, na planta, tá ligado? Por quê? Porque quando bota pra secar, velho, a planta perde muito líquido. Não é aquele peso que você, quando corta a planta, você pesa ali, não é aquilo dali. Vai perder de 50% a 70% daquilo dali, tá ligado? Por quê? Porque realmente na secagem perde muito. A planta, ela vai, vamos dizer, desidratar, tá ligado? Então, ela na planta verde é uma coisa, que ela vai estar hidratada com líquido, e quando ela perder aquele líquido ali, aquela umidade, ela vai murchando, vai secando, entendeu? Então, quando você vê um bude gigante seco, é porque ele era muito grande quando estava na planta, tá ligado? 5 a 12 dias aí, na real, tropa, se quiser deixar bem sequinho mesmo, 15 dias. 15 dias, tá ligado? E ainda tem a cura, é 15 dias de secagem, tá ligado? 15 dias de secagem. Eu mesmo aqui, eu não respeito isso. Quando tá em 7 dias, eu já tô fumando já tô tocando fogo, tá ligado? Mas o certo mesmo é 15 dias de secagem, depois você faz a trima e depois você bota nos potes, tá ligado? Pra o processo de cura. E, tropa, é 15 dias de secagem e no mínimo 2 semanas de cura. Depois desses 15 dias secando, você vai fazer a trima, vai cortar tudo certinho e vai botar no potezinho. E vai ser 2 semanas agora de cura pra começar a ficar com gosto maravilhoso. Agora eu digo uma coisa a vocês, quando a planta é boa, tá ligado? E seus cuidados ali no flush, coisa e tal, foi top, ela é boa. Com 5 dias, 6 dias você fumando já vai estar uma delícia. E quando a planta é ruim, quando você erra muito de verdade, não adianta nem botar um ano de cura que ela vai ficar ruim de qualquer jeito, tá ligado? Vai ficar com gosto de mato. Dica, velho, uma dica que não tem nem nos artigos que eu pesquiso, tá ligado? É o quê? É quando for cortar a planta, corta ela ainda no escuro, antes de acender as luzes, para não ativar o clorofila ali no máximo nas folhas e nas flores, tá ligado? Cortar ela com a luz apagada, tá ligado? O dia de colheita é amanhã, beleza. Hoje ela levou luz às 12 horas dela. Amanhã, quando for antes de acender as luzes, o cara corta, tá ligado? Isso é uma dica muito top, velho. Pessoal, o ambiente perfeito mesmo. Cortei ela no escuro. Não ativou a clorofila dela, tá ligado? Cortei ela no escuro. Pendurei ela de cabeça para baixo. O ambiente que eu seco aqui tem ar-condicionado. Então o ar-condicionado ele faz o quê? Ele tira a umidade do ar. Então aqui realmente fica 45, 50, 55% de umidade do ar, tá ligado? Então a umidade tá baixa e ainda tem a circulação de ar. Então isso é um ambiente perfeito para uma secagem, tá ligado? No escuro,
cortei a planta no escuro, pendurei ela de cabeça para baixo, tá no ar-condicionado, a umidade do ar é baixa e ainda tem uma circulação de ar. Então vai secar muito top. Depois que secou, depois que botou nos potes, o que é que você vai fazer? Existe o Boveda, tá ligado? O Boveda ele controla a umidade também. Mesmo com 12 dias ali, 15 dias de secagem, ainda pode ter umidade dentro do budi, tá ligado? É por isso que já aconteceu comigo que o budi tá seco do lado de fora, eu boto no pote, tampo, fecho totalmente e o pote ele começa a suar. Ainda tem líquido naquele budi, tá ligado? Então, os primeiros, uma semana, vamos dizer uma semana, abrir o pote todo dia, deixar uns 20, 30 minutos ali com o pote aberto. Eu gostava de fazer isso e deixava os potes no ar-condicionado, para realmente o ar-condicionado secar ali a umidade, tá ligado? E depois fechava de novo. E depois de 1 a 2 semanas abrindo o pote, depois de uma semana abrindo o pote 20 minutos por dia, aí você pode deixar mais tempo, tá ligado? Um dia sem abrir, ou abrir de 1 em 1 semana, tá ligado? Vocês se ligaram? Se você fizer tudo certinho e errar na secagem, você põe em risco todo o trabalho que você fez durante meses. Então, para não ocorrer isso, pesquisem para fazer do jeito certo, entendeu? Porque você pode perder no final de tudo. Tudo dá certo e no final você não tem uma experiência boa porque fez algo de errado, tá ligado? E nisso daí, vocês se ligaram, né? Resumindo mesmo. A planta no escuro, isso é uma dica top para não ativar o clorofila. O clorofila é que deixa aquele gosto de ranço, velho. É por isso que eu falo tanto de budi folhudo. Budi folhudo e budi carnudo. O carnudo é feito de cálices da planta, que é o órgão sexual feminino da planta. E folhas de lança é aquelas folhas de uma ponta só. Vamos dizer que cria muito ela quando tem toxicidade de nitrogênio, quando o cara altera demais no nitrogênio na parte da floração. Aí nasce muita folha de uma ponta só, tá ligado? No budi. E o budi carnudo é diferente. O sabor também vai ser diferente, tá ligado? Então pesquisem direitinho pra não errarem, velho. Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de eu passar o ciclo todinho, top. E quando colher, e quando for fumar, o gosto de mato. Mato puro. Tem gente que pensa que... Tem gente aí que não tem conhecimento, que pensa que tudo é normal. Todo gosto é assim. Mas não, cada planta tem um sabor, pô. Tem planta com sabor de morango, sabor de baunilha, sabor de abacaxi, sabor de uva, sabor de chocolate. E não é sabor de, tô imaginando. É sabor de verdade, velho. Do cara dar um trago e ir no céu e voltar. Coisa deliciosa. O cara sente até o açúcar da planta na boca, pô. É coisa realmente sinistra. Então, se você fizer do lado certo, do jeito certo, você vai ter uma experiência boa, tá ligado? Espero que eu tenha contribuído aí, tamo junto. De coração, tá ligado? Um conteúdo de coração, feito especialmente pra vocês. E é nóis, tropa.